Obrigada, pastor, por essa oportunidade maravilhosa de eu estar aqui, né, com vocês, com os nossos irmãos tão queridos. A paz do Senhor, irmãos, e gostaríamos de ler o Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Queridos, o salmista, ao escrever, ele se encontrava com o coração cheio de gratidão, sabe? Muito cheio de gratidão. Ele queria enaltecer, sabe, o Senhor. Por isso, então, ele coloca ali que Deus é misericordioso, é justo, é compassivo, né? Que vela, é aquele que vigia, que guarda, que cuida do servo. Né? Então, ele estava assim, enaltecendo, né, o seu Senhor. E eu gosto muito do versículo 10, que diz assim, eu cria, ainda que estive sobremodo aflito. Nesse versículo, ele demonstra para a gente a confiança que ele tinha no Pai Celestial, a confiança e a fé que ele tinha num Deus que o livrava, que o salvava, que estava sempre presente na sua vida em todos os momentos. E nos piores momentos o Senhor estava ali agindo poderosamente, com intervenção de livramentos para ele. Então, eu acho esse salmo assim, muito lindo e eu me identifico com o salmista e eu assim sempre gostei desse versículo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, porque eu sempre também quis ter um coração grato para com o Senhor. Porque a minha vida toda eu vi esse Deus maravilhoso, generoso, compassivo, misericordioso, velando, né, a minha vida. Tive certamente, né, como os irmãos também, momentos difíceis na nossa vida. Momentos de sofrimento, de tristeza, de angústia, de aflições. Nós tivemos, assim, desafios imensos que eu tive que, com o Senhor, vencer, transpor, né? Então, eu me identifico muito com esse
salmo. E também porque Deus sempre agiu no momento certo, né, com a providência certa na minha vida. Na segunda-feira passada, dia 27, né, eu tive assim a bênção de Deus de completar 70 anos, né? E muitas foram as manifestações de carinho, de apreço, de amor mesmo para comigo. Não só de netos, netas, não só de os parentes mais chegados, né? Mas também da igreja, sabe, a qual eu frequento, dessa amada igreja, vocês, né, postando tantas palavras lindas e preciosas para mim. Eu me senti muito amada, né? E o pastor Eduardo, com a Ana e a Carol, também, né, me felicitaram e eu só pude responder para o pastor, né? Eles me felicitaram, e como muitos de vocês também, pela manhã, né? Durante a tarde, certamente, até a noite, né? Os parentes do Cláudio, por exemplo. Mas só depois do almoço é que eu pude postar no WhatsApp do pastor o meu agradecimento. E ali, então, eu comecei a dizer para ele: pastor, as suas palavras de elogio, palavras incentivadoras para minha carreira cristã, como me fizeram bem. Mas também aquelas palavras dele me incentivando para continuar, né, na vida cristã, mexeu comigo, porque algumas questões anteriores à data do meu aniversário já estavam começando dentro do meu coração, né? E eu estava levando essas questões ao Senhor, né? Perguntas como: Pai querido, agora eu vou fazer 70 anos, daqui a 5 dias eu vou fazer 70 anos. Como vai ser? Já vivi mais da metade do meu tempo e, Pai querido, eu não trabalhei de maneira adequada, nem o tanto que eu queria trabalhar para Ti, Senhor. Agora, com um tempo tão curto que me falta, será que ainda vai dar tempo de eu fazer alguma coisa que o Senhor possa aprovar, que o Senhor vai se deleitar, né? Eu queria tanto trabalhar para Ti, mas as limitações agora físicas, né? Mentais também, porque a mente já não é mais a mesma, né? E eu ali, então, comecei a trazer essas questões que antes estavam no meu coração, ali naquele momento do celular com o pastor. E também, né, eu perguntei a ele, né, conversando com ele, eu disse: pastor, mas eu também sou muito feliz para o Senhor. As questões têm aparecido, mas eu também sou muito grata ao Senhor. Eu estou muito feliz com 70 anos e sou muito, muito agradecida ao Senhor por toda a vida que Ele me permitiu ter, né? Eu nasci num lar cristão, no meio de parentes cristãos, vivendo dentro de uma igreja, né, do Senhor, muito assim, voltada para Deus. E eu fui uma menina pobre, pastor, mas uma menina que era muito feliz. Eu fui muito feliz, pastor, porque eu era pobre, mas não me faltava nada. Eu tinha tudo, porque a presença do Senhor era constante ali na nossa casa. Então não me faltava nada. E eu vejo também que Deus assim me velou, cuidou, sabe, protegeu, vigiou a minha vida, né? Principalmente na fase da infância e da adolescência, porque nesse tempo de vida, né, mais frágil, mais inocente, o Senhor me livrou de homens maus. O Senhor me livrou de violência. Eu não cheguei a conhecer violência. Eu não cheguei a passar por traumas, né, que pudessem me marcar até hoje. Eu não passei por tragédias, né? Então eu vi assim
todo um cuidado especial para comigo. Por isso sou tão grata a Deus. Grata a Deus pela família extensa que tenho, graças ao esposo que Deus me deu, aos filhos que vocês conhecem, que Deus nos concedeu, né? E eu sempre tive aquele desejo, eu dizendo ali para o pastor, eu sempre assim quis, em breve, né? Mas na minha cabeça o breve era depois da quarentena, depois da pandemia, né? E eu falei assim, pastor, mas em breve eu quero estar na igreja com os meus irmãos na fé e eu quero louvar ao Senhor, invocar o nome do Senhor e eu quero assim repartir com eles, né, a quantidade imensa de benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeci e desliguei o celular. Bom, 20 minutos depois, né, eu olhei para o celular e estava lá postado que o pastor tinha estado ali comigo. Aí eu abri e quando eu li, né, era um convite. Ele dizendo, né, que ele me ouviu, que enquanto ele me ouviu, ele ficou pensando ali com o Senhor, né? E se eu não gostaria de hoje à noite trazer um pouco dessa história da minha vida para os irmãos e também aqui assim podemos assim estar aqui falando também sobre esse trabalhar na seara do Senhor e até quando, né? Ou até poder trabalhar para o Senhor até o final das nossas vidas, né? Até o último suspiro. Porque na concepção dele, né? E é verdade, né? Isso é realmente importante, é o que vale, é o que preenche, né, as nossas vidas. Bem, quando eu olhei e vi esse convite, o não apareceu. Eu não poder, a minha vontade era não, mas o não eu estava naquele momento impedida de dizer. Não era possível eu completar a frase. E eu mostrei assim para o Cláudio que estava em pé diante de mim. E quando o Cláudio olhou e leu e viu as minhas feições, me conhecendo, né? Ele sabia que eu estava assim querendo dizer não, né? E impedida de dizer o não. Ele começou a rir. E eu falei para ele, Cláudio, eu estou sem saída. Deus não está me dando saída, né? E ele sorriu assim, como quem disse, é verdade. Você não pode dizer não, né? Por que eu não podia dizer não ali naquela hora? Queridos, em Apocalipse, né, 3,19, o Senhor diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Bem, esse momento que eu acabei de descrever foi no início da tarde. Mas naquela manhã, um pouco antes de eu descer para fazer o almoço, eu me vi no quarto, orando e agradecendo a Deus, porque eu estava muito alegre, eu estava muito feliz, né, com as manifestações tão carinhosas de tantas pessoas para comigo. E eu ali comecei a conversar com Deus e a orar, agradecendo a Ele por tudo, pelos momentos ali daquele dia, pela vida que passou, e comecei a questionar novamente com Ele aquelas questões que já estavam, né, no meu coração há alguns dias. E ali, queridos, o Senhor amorosamente e suavemente me chamou para um acerto de contas lá do passado. Vocês podem pensar assim, mas o Senhor vai fazer acertos de conta?
na manhã do aniversário dela, quando ela estava tão feliz. E eu estava ali me debulhando em lágrimas. Eu estava com o coração mesmo muito arrependido. O Espírito Santo de Deus me levou e me lembrou de situações em que eu me neguei a trabalhar para Ele, quando Ele algumas vezes, em algumas situações específicas, Ele me convocou para trabalhar com Ele na seara. E eu não quis. Eu rejeitei. Queridos, naquela hora me doeu mais quando eu me lembrei de um trabalho, né, que o Senhor tinha me chamado para trabalhar com os pequeninos. Trabalhar com os pequeninos é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? Gosto muito mesmo, porque eu consigo entender a necessidade de levar uma criança logo cedo para Cristo, para aceitar a Jesus como Salvador. Porque em Tiago, no último capítulo de Tiago, no último versículo, o Senhor nos fala ali que quando nós levamos uma pessoa a Cristo, uma multidão de pecados que seriam cometidos por aquela pessoa ao longo da sua vida, eles não serão mais cometidos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus toma posse daquela vida. Uma vez que aquela vida se entregou a Cristo, o Espírito Santo toma posse daquela vida. E ela então vai estar sempre diante de tentações, sendo orientada, guiada, alertada pelo Espírito Santo, e ela então não comete os pecados. Então, quando eu me vi ali, diante do Senhor, e que eu rejeitei trabalho para levar boas novas aos pequeninos, irmãos, eu chorei muito. E ali eu compreendi e queria passar para os irmãos algumas lições ali rápidas, mas intensas, sabe? Importantíssimas para mim naquele momento. Lições que o Senhor precisava me dar. Uma delas foi que eu vi que eu ofendi muito ao Senhor. Nós ofendemos muito ao Senhor quando a gente se nega a fazer algum trabalho que Ele nos convida para fazer para Ele. Para a obra, para a seara, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. E por que a gente o ofende tanto? Bem, por várias razões. A primeira que eu senti que eu ofendi é porque eu estava dizendo, quando com o meu não, eu estava dizendo para o Todo-Poderoso, para o grande eu sou, não, eu? Não, o senhor está enganado, está muito enganado. Olha, aquela irmã ali é capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Essa aqui, então, todo o perfil dela se adequa perfeitamente ao que o senhor quer. Não, eu não. E desfilei, e todos nós costumamos desfilar diante de Deus as mais diferentes desculpas, como se com elas nós pudéssemos convencer o Senhor, nos justificarmos diante dele. Olha, irmãos, eu também compreendi que eu não dei a real importância daquele chamado, a real importância daquele trabalho para Deus. Isso é sério. Eu não enxerguei a necessidade, a urgência, a grandiosidade do trabalho, a abrangência que aquela obra teria. Quantas vidas seriam abençoadas, muitas até aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Eu fui, nessas vezes, quando a gente se nega a trabalhar para o Senhor, os mais prejudicados somos nós mesmos. Eu perdi ali excelentes oportunidades de ser ensinada pelo Mestre, de crescer espiritualmente e mais, de me amadurecer espiritualmente. O Senhor não nos quer
bebês, eternamente bebês cristãos, sentados no banco, deixando que outros façam a obra, e muitos até naquela posição que eu acho que o Senhor se entristece tremendamente. Mãozinhas para trás, na observação do trabalho dos demais. Ah, queridos, bem, eu disse não. E aquelas obras? E aquelas tarefas? Foram feitas? Em João 4, versículo 23 e 24, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todas as vezes que nós rejeitamos trabalhar para o Senhor, não aceitamos o convite, nós estamos deixando de adorá-lo em verdade. Porque nós adoramos em verdade através das nossas atitudes, das nossas ações que provam a Ele o quanto Ele é importante, o quanto a sua obra é importante, o quanto eu tenho a minha vida no altar disposta a obedecê-lo. A obediência é uma das minhas atitudes que mais, com a qual eu mais adoro ao Senhor. Há outros modos de se adorar em verdade, né? Testemunho fiel, a busca pela santidade, a sensibilidade aos desvalidos, muitas outras. E com o meu espírito ligado ao Espírito do Senhor, com sentimentos puros, sinceros, sem falsidade, sem hipocrisia, sendo levados ao Senhor em adoração, aí eu estou adorando em espírito e em verdade. Bem, queridos, e a obra foi feita? Foi realizada? Sem dúvida, sem dúvida. Porque os planos do Senhor, eu até me lembrei do cântico na hora, porque eu estava perguntando isso para o Senhor. Os planos de Deus não são frustrados. A obra é feita, é concluída. Porque as minhas limitações não impedem, não limitam o poder e o agir do Senhor. Então as obras, todas elas, aquelas tarefas pelas quais eu neguei, foram feitas. Como? Por quem? Por verdadeiros adoradores, aqueles que estavam no Senhor adorando em espírito e em verdade, uma adoração completa, aonde na adoração pela verdade estava presente a obediência. Bem, ali eu aprendi muitas coisas, eu pedi perdão para Deus e Ele me perdoou. Quando eu saí dali, eu saí restaurada, feliz, leve. Entendeu? Por quê? Porque a correção do Senhor, ela é firme, mas ela é com autoridade e não com autoritarismo. Então, a correção dele, né, é muito apropriada para cada indivíduo e não pesa. E a gente sai com vontade, sabe, de mudar, de verdadeiramente se transformar, de deixar aquelas coisas então aos pés da cruz e caminhar com Ele. Então, quando, umas 2 horas depois, eu recebi, né, no WhatsApp do pastor, eu recebi o convite, queridos, eu recebi após o primeiro impacto, né, porque quando eu saí do quarto, eu achei que eu tinha aprendido a lição. 3 horas depois, me vem o teste, né, e eu, no primeiro momento,
não tem saída. Deus não estava mesmo me dando saída. Ele estava era me dando uma nova chance, uma nova oportunidade, um presente de Deus para mim com um novo significado. Porque se aquele convite viesse de uma outra situação, né, era mais um convite para estar aqui. Mas agora ele tem um sabor diferente, um sabor do amor do Pai para mim, de que eu sou filha, eu não sou bastarda. Então, queridos, é muito gostoso, muito prazeroso para mim estar aqui com vocês. Então eu entendi que não há tempo estipulado para Deus para trabalharmos para Ele. Você possa ter menos, certamente tem menos idade do que eu, mais ou menos a minha idade, talvez até um pouco mais velho. Não há idade para se trabalhar para Deus. Ele nos quer no trabalho dele. Ele nem precisa de nós, mas ele nos quer como parceiros, como amigos, como equipe, trabalhando com ele desde aqui para a eternidade. Então, eu também vi que eu posso trabalhar para o Senhor até o final dos meus dias, até meu último suspiro, porque vale a pena eu não perder mais oportunidades. E eu já posso começar a trabalhar aqui, na quarentena, dentro da minha casa, porque os campos já estão em brancos, a seara já está pronta, né? E cabe a mim, então, estar à disposição do Senhor, porque as vidas aí estão muito sofridas, muito sofridas. Podemos interceder, podemos usar a tecnologia. O Senhor é o Deus da estratégia e da criatividade. Mas também, queridos, haverá muito trabalho depois dessa quarentena e dessa pandemia, porque a palavra de Deus diz que os dias serão maus. E as pessoas estarão desesperadas. Então nós precisamos estar aos pés do Senhor, prontos, e não dizermos não. Porque, na verdade, né, o adorar em espírito e verdade é importantíssimo e é o que preenche a nossa vida cristã, é essa adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Para finalizar, eu gostaria então de convidar todos vocês que, como eu, se identifica com o salmista, para que nessa noite seja uma noite de festa, onde nós podemos agora levantar os nossos olhos para o Senhor, adorá-lo, né? E como o salmista, repetir o versículo 12, o 13, o 14, o 17 e o 19. Na presença do Senhor, entre nós, a congregação dos santos, né, nos átrios da casa do Senhor. Porque a igreja não é o lugar, nós estamos online, né? A igreja não é o lugar, mas o corpo de Cristo está presente. Então vamos lá? O 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação é uma expressão de gratidão ao Senhor. É uma oferta de gratidão que estamos dando ao Senhor. E invocarei o nome do Senhor. Rogar, pedir, clamar, suplicar ao Senhor que seja presente na minha vida, que venha me socorrer, venha me ajudar, venha me auxiliar, me livrar, me salvar. Cumprirei o 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na congregação dos santos. Não é? E o 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei, novamente ele diz, né, no 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, queremos te louvar, engrandecer o teu nome por esse presente maravilhoso que o Senhor dá a mim e estende esse presente, Senhor, a todos os meus irmãos na fé aqui conosco. Senhor, é maravilhoso estar na tua presença, te agradecendo, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, pela tua presença, Senhor, pelo teu livramento, pela tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, porque estamos contigo e estamos em ti. Pai amado, perdoe os nossos pecados, aceita, Senhor, as nossas ofertas de gratidão a ti, no meio do teu povo, Pai, nos átrios do Senhor, no meio de Jerusalém. Aleluias, aleluias. Muito obrigado, Pai, muito obrigado.